Galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? E hoje estamos aqui novamente, eu e meu brother. Vamos lá. Hoje nós temos uma convidada muito especial e vai ser muito legal. Eu acredito que vocês conheçam, já devem ter visto na thumb aí, né? Já está na capa. Mas hoje temos conosco a Rebeca Ferrari. Oi, gente, boa tarde. É a primeira vez que a gente grava que tem plateia aqui. É a primeira vez. A gente achou uns mendigos jogando pela rua. Fizemos pro podcast. Boa. É isso aí. E aí, Rebeca, como que tá? Tudo bem? Gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui no podcast de vocês, de participar. Tô muito feliz mesmo, é um prazer. E acho que vai ser muito bacana. Legal. Rebeca, vamos começar perguntando de qual igreja que tu é. Eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui de Piracicaba. Ministério de Belém, né? Eu falo Belemita. missão. É errado falar missão? Não, tá certo, é da missão. Porque assim, a gente que é eu sou da Madureira. Da Madureira a gente fala assim, é Assembleia de Deus, missão. É isso mesmo, missão. Então, igual a quadrangular antigamente era cruzada. Cruzada. Por que cruzada? Na verdade, nunca foi cruzada. Na verdade, a quadrangular fez um movimento evangelístico que chama Cruzada Nacional de Evangelização. Isso aí é pelo mundo, ficou conhecido fazendo tendas. Aí, eu falei que ele é cruzada. Entendi. É isso. Puxa o microfone um pouquinho mais perto. Eu ia falar isso. Pode puxar. Isso. Aí, pode baixar ainda um pouquinho. Deixa ele bem no alto. Isso, perfeito. E vamos lá, então a Assembleia de Deus, pastor Lineu, né? Pastor meu. E você congrega na igreja dele mesmo, né? Congrego, ali na sede mesmo, né? Eu nasci e cresci na sede. Hoje a gente é maioria aqui, dois da Assembleia contra um quadrangular aqui. Mas é maior aquilo que nos une, né? Lógico. Sair dessa. A fome. É assim, ó, o seguinte, a Rebeca, ela... Como que chama o que você faz? É blogueira? É influencer, na Influencer. verdade. Tem um debate que blogueira é quem tem Desculpa, blog, né? Eu não tenho blog, mas eu trabalho como influencer, então tenho aí através das redes sociais. O maior é o Insta, assim, o maior rede de trabalho ou não? Olha, o maior de trabalho, em termos de trabalho é o Instagram, mas em termos de seguidores acho que é o TikTok. TikTok. Quantos seguidores tem, cara? No TikTok, 596 mil. E no Instagram, 211 mil. Muita coisa, não? É. Desses 596 e dos 211, tem duas aqui, né? Tem duas aqui que seguem. Eu também sigo, tá? Acho bom. Não, ó, tem mais gente nessa sala. Tá? Todo mundo tem três, tem a Carol aqui também. Mas você não conta, viu? Você tá ali. É isso aí. E, assim, você nasceu em berço evangélico? Como que é? Olha, pela misericórdia de Deus, eu nasci. Meu pai veio lá do Pernambuco, minha mãe do Paraná. E ambos de família cristã já. Então tive o privilégio de nascer em berço cristão também. Legal. Mas teve um momento assim na vida, né? Que você andou... Tem que ter, né? Porque assim, filho de peixinho mas filho de crente não é crentinho. Tem esse momento que você falou, quantos anos você estava? Você nasceu de novo, meu? Eu nasci de novo quando eu me batizei, eu tinha 14 anos. 14 para 15 anos. É quando a gente já tem, né, mais consciência para você escolher aquilo mesmo. Mas assim, foi a influência dos seus pais ou teve um fato assim que marcou para você assim que não é isso que eu quero, olha, é isso que eu sou? Como eu nasci e cresci na igreja, então eu já tive contato desde pequena, a gente foi ensinado, né, escola dominical, todo discipulado assim, né, já é discipulado de casa, né? Então acho que a maior influência no caso dos meus pais. Mas quando eu tive já a consciência daquilo, né, que eu tinha também experiência já com Deus, já orava, já tinha respostas. Então, tudo isso meio que não teve um ponto de partida em si. Mas a minha vida toda foi, assim, uma experiência com Deus. Então, quando eu tive já uma idade, né, que até eu lembro que meus pais falavam, não, espera um pouquinho, você tá um pouquinho maior para você se batizar, né? Então. Foi quando aí eu tomei a decisão, me batizei e continuei lá, né? Tô lá até hoje. Que legal. E você que pediu assim, pô, quero me batizar, e ficava com seus pais? Já começava aquela vontade, porque você se batizava, você podia tomar ceia, né? Então eu já tinha vontade de estar participando no culto, assim, como mais velha, né? Mais experiente, mais madura. Porque às vezes acontece de ter batizado por livre e espontânea pressão, sabe? Acontece às vezes bastante. Acontece, né? Sim, acontece. Mas em casa, graças a Deus, não. Foi quando eu estava pronta mesmo, então a gente participa do discipulado, né? Começa a frequentar mais e aprender sobre o significado do batismo, o que vai mudar na minha vida. Isso. É tipo umas aulas mesmo. Você faz parte de um discipulado e você aprende sobre a sua vida cristã, né? O que acontece nesse ponto de partida.
Pra você estar ciente, né, que dá responsabilidade, né? Então foi assim comigo. E passou por todos os grupos da igreja, né? Passei de todos os grupos, da criança, dos adolescentes, e agora eu parei nos jovens. Falando jovem Parei agora. enquanto. Aí tem o coral também, o coral não tem idade, mas estamos lá. Ah, você canta no coral? Eu canto no coral. O coral de 4 vozes, soprano, Isso. contralto, tenor e baixo. Isso. Eu canto no baixo, mas Olha. a minha esposa é contralto. Não, já vamos Sério? fazer um canto É, aqui ok, agora, já então. vamos fazer um corte. Não, legal pra caramba. Meu sogro é regente, então, por livre e Olha, espontânea que pressão, legal. a gente vai. Não, mas é muito gostoso. Lá na minha igreja, assim, por exemplo, o primeiro regente é meu sogro, o segundo regente é meu cunhado. Então pode correr. Tipo, já tá tudo. Não, e é gostoso, né? É uma delícia. Por que esse negócio? Porque na minha igreja não tem esse negócio do teu coral e tal. Cara, uma banda. você tem que ler música, né? Você tem que ver a partitura. Tem partitura? Tem as vozes separadas. Tem. Na partitura? Na partitura, Tem, tem na as partitura. 4 vozes. Não são todo mundo, no coral da minha igreja, não é todo mundo que sabe ler a partitura, mas tem ali pra quem é músico. Alguém ensina a fazer. Isso. Que nem eu sei porque quando eu era pequena a gente participou da orquestra da igreja, né? Então as crianças já iam lá aprender música, Você tocava o quê? tocava violino. Ai, que legal. Todo mundo começou com flauta doce, eu baixei. Não, sem Tô aqui problema. só batendo no microfone. Todo mundo começou com flauta doce, né? Daí a gente aprende a ler a partitura. E depois cada um escolheu o seu instrumento. Ela escolheu o violino. Isso é uma coisa que tá perdendo muito hoje, né? É. Tá? Não tem mais molecada músico hoje. Cara, hoje é uma dificuldade que eu vejo assim, nas verdade. igrejas de ter músicos assim. Porque a maioria dos músicos que você conhece, ele começou a tocar de ouvido, violão, guitarra, baixo, bateria e teclado. E até porque esses caras que tem uma pegada musical, ele vai pro celular e gasta aquilo num jogo, em alguma coisa. É verdade. E é uma coisa que está se perdendo. Mas assim, eu vejo que tem uma galera resgatando. Eu vejo na Madureira tá começando a voltar. E fico feliz de saber que na missão tá tendo também, né? Sim, não, Tá lá é um projeto muito grande a música, né? A orquestra, sempre começa com as criancinhas. Eu parei no meio da caminhada, né? Boa, né? Por motivos externos, assim, não externos, mas é porque é uma dedicação muito grande, Sim, né? Que você exige tem que ir ali muito pra da estar gente, tocando. né? Então eu comecei a fazer outros projetos mais seculares, tipo estudar, trabalhar, então isso acabou tomando. É verdade que você vai tocar violino no seu casamento? Não. Não, porque eu quero que seja tudo lindo. Não cairia nesse erro, não. É o sonho do Lucas. É Ele verdade. fala que o sonho dele é me ver tocando. É Eu não caio nessa cilada. Mas você brinca ainda, tipo, em casa e tal. Sim, se eu pegar, porque a gente não esquece, né? Mas assim, o violino é um instrumento muito difícil. Então, Tem muito pra pegada tocar, na mão direita, né? a postura pra você tocar, assim, é uma coisa que você tem que treinar a postura só pra você segurar o instrumento. Legal. Então exige muito comprometimento. E é legal, é interessante, né? Porque, igual você estava falando, né? Essa cultura está sendo perdida, né? Mas, cara, faz muita diferença na questão musical mesmo. Faz. Eu vejo meu cunhado, ele aprendeu música. Eu vejo assim, eu sei que a tonalidade é mais alta, quando a nota está mais alta, e quando baixa, tá na tonalidade Vai mais baixa. acompanhando as bolinhas. As bolinhas. Aqui é agudo, grave, é isso? Isso, quanto mais baixo, grave. E tem a clave de sol e a clave de Fá. Clave de Fá, né? Então são 4 notas por toda vez, assim. Então você tem que saber ler. Mas eu vejo meu cunhado, ele lê as notas. Então ele já tem essa É facilidade. como você aprender um novo idioma, quase. Exatamente. E é universal, né? Todo lugar a música é igual. Então isso é interessante. É algo que eu acho que a igreja está um pouco se perdendo nesse ponto aí. Não, partitura ninguém sabe nada. Só os maestros. Os caras que... Só os maestros mesmo. E, Rebeca, agora, voltando falando da igreja. Você passou por todos os grupos, passou por todas as classes. E assim, mas teve uma época assim que você teve uma dificuldade maior, assim, porque assim, o mundo ele vem tentar a gente, né? Que a gente sente uma tentação para sair da igreja, ou desejo de conhecer as coisas do mundo. Teve essa fase para você ou não? Você sempre foi uma... Não, eu tive. Não que assim, eu cheguei a sair nem nada, mas de fase difícil, né? Eu acho que da adolescência para os jovens. Quando eu tava nessa transição, saindo ali dos meus 15, 16 anos, é uma fase mais difícil, porque você tá na escola, tem muitos amigos. Sim, A maioria não é cristão. evangélico, não é cristão. São poucos jovens, assim, que realmente estão comprometidos na igreja e nessa idade. É muito difícil você encontrar. E na escola, eu estudei em uma escola evangélica, né, nesse período. E mesmo assim, a maioria dos jovens não eram do meu meio, digamos assim. Não tinha muita festa. Mesmo assim, né? Quando tem um que é crente, ele na escola às vezes nem na dá escola testemunho não de é crente. tanto. Né? Na escola não é tanto. Você está olhando para os seus... Não entendi. Será que Deus está falando aqui já?
Mas então nessa fase de transição que você teve mais essa eu acho que a dificuldade, assim, de se manter ali, sabe, de ter uma posição mesmo como cristão. Porque eu acho, o que eu vejo hoje, né, eu observo muito isso nos jovens, é que alguns têm medo ali de se posicionar, justamente porque todo mundo não é daquele jeito. Então, ele é o errado, porque ele que tá fugindo, né, tá indo na contramão. Ele é minoria Então, isso acaba influenciando, muitos jovens acabam estando ali no meio só pra ser legal, só pra estar junto. Sim. E isso, quando você é um adolescente, você tá passando por essa transição, a cabeça da gente não é formada ainda com opiniões, então a gente tem que ter uma base forte para se manter firme ali e não acabar indo, né? A base que você disse seria família e igreja. Família e igreja. Você falou que seus pais sempre criaram você assim no caminho do Senhor. Eu tive um dia uma conversa com a gente, isso faz pouco tempo, eu tenho 26 anos, a gente tava chorando junto. Porque meus pais, a gente conversando, falei pra eles, vocês me levaram pra igreja evangélica. Vocês não me levaram para Jesus. E eles... Porque o pai fica muito angustiado de ser ouvido, porque o pai faz tudo com amor. Minha mãe me obrigava a ir na igreja e me ajudou muito no reino de Deus. Ela ia me buscar, tinha jogo de futebol de manhã, ela ia me buscar, você vai para a escola bíblica. Ela não deixava faltar, eu ganhava uma medalhinha no final do ano. Não faltei, por causa dela. Frequência. E a gente teve uma conversa assim, vocês me levaram para a igreja. Mas vocês não me ensinaram a ter relacionamento com Jesus. Eu fui encontrado no meio do caminho, né? E como que era essa relação assim de seus pais discipularem você e tudo mais? Então, em casa, a gente nasceu, teve toda aquela orientação, né, cristã, evangélica, só que meus pais, eles sempre davam o exemplo também. Não era algo assim, obrigação, você tem que ir para a igreja, senão você vai ter algum castigo. Era algo natural, que acontecia de forma natural. Então, o nosso meio ali que a gente vivia, os eventos que a gente ia, as pessoas que meus pais se relacionavam eram pessoas cristãs. Então, todo o meio que eu vivia era um meio evangélico. Mesmo assim, tem algumas pessoas da família que não eram. Então, a gente sabia o que cabia como cristão ou não. E eles conseguiram, né, ensinar isso de uma forma natural pra gente. Tanto que teve um episódio que aconteceu, quando eu tinha uns 7, 8 anos, que o meu pai ele sempre foi bem participativo na igreja, né? Na escola dominical, até hoje, toda a minha família. E teve um episódio que num culto de domingo à noite, o pastor estava lá falando sobre a importância da escola dominical. Pais, levem seus filhos na escola dominical. E naquela época em questão, meu pai estava indo, mas ele não estava me levando. Eu não sei se minha mãe não estava bem, alguma coisa assim, eu acabava me deixando com ela porque eu era menor, né? Eu era bem pequena. E aí, o pastor falando, levem seus filhos para a escola dominical, não sei o quê. Aí eu subi lá no púlpito, eu criança, subi lá no púlpito, puxei o terno do pastor, assim, ele falando, aí ele, peraí, irmãos, abaixou assim pra me ouvir. Aí eu falei no ouvido dele. Aí ele falou, irmãos, olhem só, presta atenção nisso aqui. Ele pôs o microfone na minha boca. Meu pai acho que já tava assim, o que ela foi falar, né? Aí ele pôs o microfone na minha boca e falou, repete o que você falou pra mim. Aí eu quero muito vir pra escola dominical, mas o meu pai não tá me trazendo. Meu Deus do céu. Aí foi só risada. Foi só risada. Mas assim, o que eu quero dizer é que era algo tão natural que eu gostava, que eu queria estar indo pra igreja. Desejo, né? Era um desejo mesmo. E cara, hoje a gente fala de escola bíblica dominical, parece também que tá meio que sumindo, né? Se não for as assembleias pentecostais, a escola bíblica já não tá tendo mais, né? Eu vejo alguns pastores falando que, antigamente, quando tinha escola bíblica dominical, eu falei, nossa, antigamente, eu vou até hoje, no domingo eu tô lá, pô. Então é meio estranho, né? Você fala disso, então, você que é da Quadranga. Ó, eu fiz uma pesquisa aí básica nas Quadrangas, tem 49 Quadrangas na cidade, 49 igrejas. E acho que, chutando um alto, acho que umas 5 tem escola bíblica. De 40? De 49. De 49. E uma delas é nossa. Muito bem. Graças a Deus. Salvou, hein? E ó, eu pego no pé dos caras, falo, vamos, mano, vamos aprender e tal, vamos lá, vamos estar junto. E é difícil, porque profundidade, você não vai pegar num cultão. Profundidade é sentar na mesa, tirar dúvida, tirar dúvida, colocar pra fora. E a escola bíblica ajuda muito nesse sentido. Ajuda. O meu pastor mesmo fala assim que você pode fazer vários cursos de teologia,
Mas pegar um irmãozinho ali que há 50 anos frequenta a escola dominical, não vai ter ninguém com conhecimento como ele, entendeu? Não. Porque é algo realmente que a gente aprende muito. Um pastor assim, conhecido, meu amigo meu, Alexandre Medulano, ele fala que a melhor escola bíblica do mundo é a escola bíblica Dominical. Porque é contínua e incessante, ela não vai parar. Ela vai sempre continuando tendo. Cara, eu tenho um bolo de livro de Você tem cara mesmo que é. de escola bíblica. Todos eu participo das duas salas, né? Dos jovens, que eu dou aula, e participo Temos um professor, então. E eu participo com os adultos, que às vezes eu sou escalado para dar aula. Mas, assim, cara, é muito bom. Eu já dei aula para as crianças. A minha esposa fica doida por causa das revistinhas jogadas por criança. E as revistinhas, é boa, mano? É profunda? material, Porque eu sempre falo, eu nunca tive coragem Pega lá, tá em casa. Eu vou pegar pra dar uma olhada. 5 cara. Tá É muito bom, e cada um aborda, tipo, algum assunto específico, né? bom. Legal. Que nem agora a gente tá vendo sobre a família. Então, são várias lições, acho que é a mesma, né? Não é. Não é, né? O nosso tá falando sobre os jovens Pentateuco e o começo do livro, né? É Gênesis, assim. E aí não pega um tema, então. Às vezes tem tema, às vezes tem conteúdo mesmo, tipo, Não, biologia e tal. É um tema, tem tudo isso, mas é um tema trimestral, né? São 3 meses Cada E o pessoal vai mesmo? Vai. É bem assíduo, tipo, assim, Assim, não é... a grande maioria vai. Alguns, lógico, têm dificuldades. Às vezes tem de trabalho. Tem, às vezes, problema de saúde, não consegue e tal, não vai. Isso. Preguiça. É um probleminha chamado preguiça. Ele tem, mas é legal. E, Rebeca, como que começou? Porque, assim, é uma profissão especial, né? Vamos falar assim, não é todo mundo que consegue seguir isso. Como que foi o start disso? Começou como? Foi assim, ó, em 2018, primeiro que eu nunca tinha feito foto. 18? 2018, vai fazer 5 anos já. Eu nunca tinha feito foto, eu gostava de gravar em casa sozinha. Tem uns vídeos meus bem aleatórios que eu fazia de palhaçada mesmo, sozinha, que ninguém vê, ninguém vai ver. Então porque eu gostava. Por que joga na roda? Não, deixa quieto, deixa abaixo. E aí, eu gostava de criar conteúdo assim, mas eu não tinha coragem de postar. Mas isso lá na minha adolescência. Em 2018 eu já tinha lá meus 19 anos, né? E aí eu tava em casa. Você vai fazer a conta que ela tem. Eu tava em casa lá, rodando no Instagram, assim, e apareceu pra mim uma publicação de uma loja de moda evangélica, que eu nem sabia que era moda evangélica, não sabia que isso existia. Apareceu pra mim que era um concurso pra blogueiras. Na época eu ainda falava blogueiras. E esse concurso, você tinha que postar fotos usando as roupas dessa loja, e eles iam fazer lá, selecionar, colocar provas e tudo mais pra você. 2018 já era Insta, já. Isso, já era Instagram. Aí, eu vi esse concurso no início de 2018. Só que eu fiquei com vontade de participar e tava falando, não, mas o que nada a ver o blogueiro de jeito nenhum. Aí deixei passar. Quando passou ali uns 5 meses... Ainda mais crente, né? Não, nada a ver comigo, nada a ver. E eu não sabia, já tinha, tipo, influencer cristão, tava começando a surgir, mas eu não sabia ainda. Você não tinha informação, desse mundo, era um mundo novo. E aí, naquele mesmo ano, essa loja, acho que fez sucesso nessa edição que eles fizeram no concurso, e eles já bolaram a segunda edição, só que dessa vez, porque na primeira edição o prêmio era um iPhone, e R$1.000 em looks deles. Na segunda edição, eles já colocaram esses 2 prêmios, mais uma viagem para Buenos Aires. Olha. Aí eu falei, não, gente, agora. Eu acho que não era para eu participar da primeira, porque era para eu participar dessa edição. E eu nunca tinha andado nem de avião na vida. Tipo, imagina eu ir para outro país, meu Deus. Aí eu fui e mostrei para os meus pais. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu mostrei para eles. Falei, o que vocês acham? Vocês acham que eu participo? Imagina só o prêmio, né? E na época, meu pai tinha começado a fazer curso de fotografia. Porque ele sempre gostou. Meu avô era fotógrafo e meu pai sempre foi apaixonado. Aí ele, não, então eu vou fazer suas fotos, eu já tenho a câmera, vou fazer suas fotos, você vai participar. Você acredita que eu acho que eu lembro do seu pai falando isso? É mesmo? No grupo que ele fez no Jefferson Paladino, isso. Né? Eu acho que eu lembro de alguma coisa dele ter falado ou ele ter mandado alguma mensagem pra gente, que eu sou muito amigo do Jefferson. Uhum. E a gente estava nesse meio aí, eu lembro que seu pai falava comigo assim, Nossa, mas eu não sabia que era seu pai. Eu já, uma época, eu comecei a seguir você já. Uhum. Já seguia, mas eu não sabia que ele era seu pai. Eu conhecia ele, mas olha nada... só, gente, isso é muito legal, né? E aí, eu mostrei pra eles amaram a ideia. Meu pai, então, foi assim, super incentivador. Não, vai fazer. Aí eu comprei um vestido deles, que eu nem tinha roupa. Parcelei não sei quantas vezes.
E aí, quando chegou, meu pai foi fazer minhas fotos. Aí eu participei desse concurso. Então eu fiz as fotos, postei lá e fui selecionada. E nessa seleção eu fazia cursinho, eu trabalhava, tipo, era uma loucura aquele ano pra mim. Aí eu fui selecionada e até voltei do cursinho quando eu vi que eu fui selecionada e tal. Nossa, e agora, né? O que eu faço? Mas enfim, eu fui passando e tinha provas que eu tinha que fazer. Tipo assim, prova da maquiagem. Tinha que gravar um vídeo se maquiando em 5 minutos, colocando cílios, não sei o que, um monte de coisa. Nossa. E aí, essas provas eles selecionavam as melhores e as outras eles colocavam em enquete no Instagram. Aí o público decidia quem ficava e quem saía. Era tipo um Big Brother. Era tipo um Big Brother gospel sem confinamento. Aí fui passando, e aí teve uma vez que eu caí na enquete. Faltava 3 fases. Na terceira, penúltima fase, eu caí na enquete. E aí foi aquela loucura, porque eu, na época, não tinha seguidores, assim, o meu Instagram era particular, eu tinha 700, 600, 700 seguidores. E as meninas que estavam concorrendo, a maioria já era blogueira na época, então tinha 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, tinha de 50 mil seguidores. Então, quando eu tava participando, eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Que nada a ver, eu aqui, eu vou competir como? Não tem nem público. Desânimozinho. Só que meu pai, desde o começo, não, você vai vencer esse concurso. E meu pai tem umas coisas assim que ele fala, sabe? Que é muito assim de Deus mesmo. Ele fala, não, eu sinto isso vai acontecer. E acontece. Assim. Ele profetiza. E acontece. Aí, e ele o tempo todo acreditando que ia dar certo. Aí passei nessa enquete, ficou empatado, ficou 50% porque a menina, acho que ela não tinha visto que ela estava na enquete, alguma coisa assim, e a gente foi pra rua pedir voto. Então naquela época a gente saía, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, ia pras ruas. A igreja ajudou? Ajudou. Eu tive 2 amigos que me ajudaram muito nessa época, aí nas ruas mesmo pedir votos, e a gente abordava pessoas por pessoa, Nossa, assim, pra pedir caramba. voto. Olha, entra no Instagram, voto, porque não tinha público, então era o único jeito. E assim a gente foi passando. Aí quando chegou na final do concurso, eu fui pra final, a moça que tava, ela tinha lá 48 mil seguidores, eu acho. Nossa, eu já tava estabelecida. Super estabelecida. Mas fomos na fé, né? E aí a final era lá em São Paulo, eu fui pra lá, minha família ficou, porque eles iam pedir voto, senão eu não ia ganhar de jeito nenhum. E aí eu fui pra São Paulo, fiquei sem o celular, e eles, de madrugada, eles foram pra rua pedir voto. E aí foi, eu super angustiada. E assim, esse processo do concurso, Deus falou muito comigo. Eu tive várias experiências assim, sabe? Durante as fotografias que eu fazia, de luta mesmo, sabe? Não era coisa boa, não, era coisa ruim mesmo. Tive, assim, pessoas que vieram brigar comigo no meio das fotos que eu tava fazendo na rua, falando que eu era feia demais, que não tinha jeito pra mim, não sei o quê. Tentando desanimar. Sabe coisa que vem pra Opressão desanimar mesmo, mesmo? opressão, Isso, né? opressão mesmo. Então a gente passou várias coisas assim, e eu falava, nossa, é porque não é pra ser. Aí meu pai, não, é porque é pra ser. Então foi indo. Tá certo, né? Aí eu fui pra final lá, eles aqui, e eu com o coração assim apertado, porque eu sabia o tanto que eles tinham lutado por isso. Eu tinha medo de não dar certo. Eu tinha investido nisso. Falava, meu Deus, o que eu vou falar pra eles quando não der certo, Jesus? Se não der, o que eu vou falar? Mas enfim, eu ganhei o concurso, eu venci, graças à minha família, lógico, que ficou na rua, ó, pedindo voto, ralando muito. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com o Instagram. Por quê? Eu ganhei a viagem para Buenos Aires, eu fui com essa loja fotografar fora. Ganhei as roupas, ganhei um iPhone, que me ajudou muito na época, né, a gravar os conteúdos. E ali as marcas, no geral, já ficavam de olho nas meninas que estavam participando. Sim. Então começaram a surgir as propostas de parceria com outras Nossa, lojas. então você já começou certo mesmo. Isso, Né? e essa loja que fez o concurso, eles incentivavam isso a crescer mesmo, não tinha exclusividade nenhuma. Então foi assim que eu comecei, foi em setembro de 2018, que aconteceu a final do concurso. E assim, tudo aconteceu ao mesmo tempo, eu fui ganhando seguidores, o concurso já ajudou bastante, quando terminou eu tinha uns 2 mil seguidores. E aí o restante foi através de parcerias. No ano seguinte, eu tinha passado no vestibular do IFE, daqui de Piracicaba, fui fazer engenharia elétrica. Nossa. E ao mesmo tempo foi o ano que eu ia viajar, que eu ia para Buenos Aires, que eu ia ter outras parcerias. Então foi 2 coisas que eu comecei ao mesmo tempo que não estava dando certo, porque a faculdade não era algo que eu queria, aquele curso, só foi porque eu tinha passado. Então eu aproveitei o momento do Instagram
E falei, não, eu vou trancar o curso, vou aproveitar esse hype, né, que deu e vamos ver no que dá. Então eu comecei a viajar muito, ia muito para São Paulo, outras lojas me levavam para o país todo para fotografar. E foi assim que eu comecei, foi através desse concurso. Legal. Eu achei que não, você foi crescendo organicamente até que foi, mas não. Foi a partir daí. Foi num gatilho mesmo, que foi o concurso de fotografia, as roupas e tal. Legal. E hoje o seu público a maioria é meninas. A maioria é jovens, adolescentes e jovens. Mais mulheres. 80%. 98% acho feminino. E a maioria são jovens, adolescentes. Mas na verdade tem todas as faixas etárias, mas né? A grande parte. Porque assim, a parte jovem tá vindo muito do TikTok. O TikTok é algo que me ajudou a crescer muito no Instagram. Os conteúdos lá viralizam mais fácil, então as pessoas saem de lá para procurar o Instagram, que é através do Instagram que eu ganho meu dinheiro, no caso, né? O TikTok tá rendendo agora, na verdade. Começou esse ano, acho que começou. Mas aí o público jovem vem mais do TikTok, assim. E o Instagram rende, tipo, uma pessoa quer fazer uma propaganda da loja? Tipo... O Instagram, ele rende por fora. Tipo assim, a marca me contrata ali pra eu fazer publicidade pela pra influência eles. que você tem no Instagram. Isso. O TikTok rende por ele mesmo? Agora ele rende por ele mesmo, por plataforma. visualização, tipo o YouTube. Ah, legal. Eles pagam tanto. Isso. Começou recentemente, assim, mas já muito bom mesmo. Interessante, porque a gente vê o TikTok e a gente acha que é coisa de adolescente, né? Mas não é. Eu falo pra todo mundo, gente, quer crescer no Instagram? Cria um TikTok. Faz um TikTok, começa a participar das trends aí, posta vídeo, que vai dar certo. Não, e essa desenvoltura, como que faz? Como assim? Você é natural sua já? Ou não, você foi... gente, em 2018, pra gravar um story, eu preferia, sei lá, fazer qualquer outra coisa do que gravar um videozinho assim. Eu morria de vergonha de falar. Morria de vergonha de gravar. Eu falava pra minha mãe, o que eles vão querer assistir? O que eu tenho pra falar que vão querer me assistir? Não, vai ser um incômodo pras pessoas. E aí, tem um moço que ele chama Thiago. Ele que organizou o concurso que eu participei. Então, ele me ensinou bastante coisas sobre Instagram, sobre ser blogueira, ser influencer, né? Que eu não sabia. E eu comecei como influencer. Então, fazia parte de ser uma influencer gravar stories. E tinha um mínimo de 10 stories por dia que eu tinha que gravar. Era uma meta. Então começou, tipo, minha mãe, vai, faz café e grava você fazendo café, vai na igreja, posta na igreja. E sempre a família envolvida, né? Minha mãe e meu pai sempre, gente, sempre os meus maiores apoiadores. Isso até hoje, tipo, tem essa meta. Até hoje. Pra postar. Não, hoje já é natural. Já então, posta porque isso. Você gosta. Hoje, eu faço de uma forma mais leve, mais tranquila, assim, mais sabe? orgânico, assim, o meu natural. dia a dia, que nem ontem, eu não tava muito Mas não bem. conta se é 10, 9, 20. Não conto não. Que nem ontem, um dia que eu não tava muito bem, aí eu não gravei. Tava me sentindo um pouco mal. Não gravei. Então isso é muito orgânico. Tipo, é meu dia a dia, eu tô bem, são meus seguidores. E eu trato mais como se fossem minhas amigas mesmo, sabe? Então, Sim. tipo, tem toda aquela compreensão, tem todo aquele diálogo legal. que você constrói com o Você público. tem alguém que te ajuda nisso? Não. É só você mesmo? Só eu mesmo. Não tem ninguém Já auxiliando? pensei em colocar alguém pra auxiliar, até tô precisando, Caramba, cara, eu tô mas... com 1000 lá, tô querendo colocar alguém pra me ajudar Pois a é. postar. Por enquanto Volta, não. André. Volta. Não, é preguiça, cara. Mas Pode olha, crer, já entendi. era pra ter colocado, mas assim, não sei, sabe? Talvez tenha É que você alguma gosta, coisa aí eu acho, preparada. também, né? Gosto. Gosto. É isso que eu faço, né? E conversar, responder, postar, criar conteúdo. É muito gostoso. Porque tem que ser criativo, né? É. Porque assim, você não pode repetir quase nada. É. Então você tem que... Do que? Você fala de conteúdo ou de look? Não, look ainda é de boa, porque Uhum. você criou, vamos falar assim, criou um nicho lá que é look, beleza. Eu acho que é legal. Mas a questão de, assim, de criar coisas novas. Sim, de Pra- ficar pra- inovando. Às vezes eu vou fazer vídeo, eu penso comigo, nossa, eu já comecei falando assim ontem, como que eu faço hoje, né? Tem que mudar. É verdade. Tem que ser inovando cada dia. Então a criatividade eu acho que é muito pegada, né? Por exemplo, lá na igreja, a gente tem assim, a galera tá tudo na rede social, e é legal, porque é um fenômeno, né? A rede social é um fenômeno. Mas por outro lado, a gente fala, mano, dá uma segurada, você fica muito, isso impede sua vida com Deus, você não ora, você não lê Bíblia, você pega lá naquelas ferramentas e fala, pô, você passou 8 horas no Instagram, mano, você tá louco, então... Tá monitorando os seus membros, né? Monitor. Não, tá certo, tá certo. Pastor, tem que Tudo tem fazer limite. isso aí. E como que você lida, tipo, pra você tem, tipo, ó, esse horário aqui, eu vou mexer, vou trabalhar no Instagram, tipo, agora eu vou, sua vida devocional, sua vida com o Senhor, sua vida de meditar nas escrituras, de orar, de ter o seu tempo com Deus. Como que é isso? Com a rede social,
ter que desligar o celular e, pô, agora eu vou deixar quieto. Tem algum dia que você fala, mano, hoje eu não vou fazer nada, vou deixar de boa e acabou, vou pegar um pouquinho só. Tem um horário que você pega ou não tem... Como que é a rotina sua? Não tem horário, mas é tipo assim, eu aprendi a lidar com isso, porque quem trabalha por conta entende que você trabalha 24 horas por dia, se você não se policiar. Então você vai querer, você trabalha em casa, não tem hora. Se você não se policiar, você vai acabar trabalhando mais com uma pessoa que tem uma carga horária ali. E com o Instagram, com as redes sociais, eu aprendi um pouco a lidar com isso. Mas foi muito difícil, porque a gente se perde fácil ali vendo um monte de vídeo, conteúdo, o tempo passa rapidinho. Só que o Instagram, ele é o meu trabalho. Eu trabalho com isso. Então, o meu trabalho é criar conteúdo, é estar ali respondendo mensagens. Então, eu acredito que eu sei lidar com isso de uma forma mais leve, né? Mais leve, mais saudável, mas mesmo assim eu tenho que estar o tempo todo me policiando, quando eu tô com a minha família, deixar mais de lado. De domingo, por exemplo, eu apareço pra gravar o Arrume-se Comigo e pronto. Mas tipo, de manhã, pro escola dominical, tem ensaio dos jovens, então é um dia que eu fico mais à parte, né? E durante a semana a mesma coisa. Eu consigo fazer minha rotina, postar ali uma hora ou outra, sabe? Aparecer. Aí tem dia que eu reservo só pra criar conteúdo, porque gravar vídeo demora muito tempo, né? Então, essas coisas assim eu consigo dividir durante a minha semana. Que dia que eu vou gravar tal coisa, que dia que eu vou criar conteúdo. Tem viagem também no meio disso, que eu preciso ir pra São Paulo fazer algum trabalho. Então, a gente vai se alinhando. E o Thiago, ele fala, pra mim é social de boa, eu só entro lá, posto meu trabalho e saio. E tipo, tem pra muita gente que não consegue só postar e ir embora. Não consegue. O Reels vai lá e você vai. Às vezes eu até me alimento na rede social, cara. Porque assim, eu vou vendo os canais, meu TikTok, você fala que ele tá doutrinado. Assim. Já convertido. Já tá convertido, só aparece as coisas que eu gosto. Então verdade. vai indo no Instagram. Você acredita que eu não tenho TikTok, cara? Cara, eu criei ele por não criei assim, mas eu não posto nada, eu só consumo. Só consumo, mas ele é bem mais enérgico que o Instagram. É só videozinho. É só vídeo, cara. Então, você não gostou, arrasta, vai, passa. Dependendo do que você faz umas coisas que você nem sabe. Você curte, você curte umas coisas que você nem sabe, mas é interessante. E tem muito isso. Hoje a rede social, ela seleciona o conteúdo que você assiste. Então, até o tempo que você perde ali, você tem que estar convertendo seu algoritmo. Porque vai aparecer, o que mais você assistir vai aparecer cada vez mais pra você. Pra não passar vergonha com seus pais, abrindo o celular, toma cuidado. É verdade. Que nem, eu vou casar esse ano. O meu TikTok é só mulher que acabou de casar falando como tá sendo a experiência. Noiva que estão prestes a casar, contando os preparativos. Tudo isso. No meu Instagram, pesquisar é só vestido de noiva. Meu Deus, gente, como que pode? E você vai casar, né? Em 10, dia 10 do 10 de setembro. Fala Tem aí, um fotógrafo ótimo. Nossa, melhor, cara. O melhor fotógrafo de Piracicaba. Esse é diferenciado. Esse é top. É diferenciado, vou te contar. A cabeça, caramba. assim, Fora do seu tempo. Fora do meu tempo. Fora do meu tempo, fora de qualquer um de boné. Eu percebi isso, agora você deu uma arma. Não, a galera já zoou de caixa d'água. Caixa d'água. Mas assim, vamos falar do como que você conheceu o Lucas? Porque assim, vocês são meio distantes, né? De onde que ele é mesmo? Do Pará, de Marabá. E vocês já conheceram ele como? Se vocês adivinharem por onde ele me conheceu. Instagram? Pelo Instagram. Então foi, adivinha quando? Você já era famosa? Não, eu tava começando. 18? Foi na época que eu estava participando do concurso. Então, assim, esse concurso, gente, ele me trouxe o trabalho que eu tenho, me trouxe meu futuro marido, e foi a virada de chave da minha vida mesmo. Apareceu uma publicação para ele, e olha que interessante isso, porque eu nunca tinha impulsionado nenhuma publicação minha. Meu crescimento, graças a Deus, foi todo orgânico no Instagram. Mas quando eu estava lá participando do concurso, eu fiz um teste numa foto que eu tinha postado, eu paguei acho que R$7 pro Instagram entregar para mais pessoas. Olha, foi um teste, eu não sabia como funcionava. R$7 ele vai alcançar 500 pessoas. Pouquíssimas pessoas. Aí eu impulsionei essa foto, e foi essa foto que chegou pro Lucas. E com certeza você direcionou errado, né? Com certeza. Pra chegar lá. E olha só, ele tava morando... bem, né? Já viu que eu não sabia fazer, né? Impulsionou e ele tava morando na época em Foz do Iguaçu. Ele tava fazendo faculdade no Paraguai.
Aí chegou pra ele viu minha foto, se apaixonou, né? Diz ele, se apaixonou, assim. E ele falou pra família dele que ele ia casar comigo. Viu, dá pra ver na cara, que ele é apaixonado, cara. Oh. Só o pedido, entra lá no Insta dela, veja lá, o primeiro vídeo, eu acho. É o pedido de casamento dele. Ela vai ver que o cara já tá, e aí, no olho. Ele viu a sua foto. Ele foto viu, assim, e falou, vou casar com essa mãe aqui. E ligou pra mãe dele e falou, ó, vou Mas casar sem falar com você nada. Eu nem casar com essa sabia. mulher, é bom. Eu fiz isso com a mulher. Eu fiz isso com ela. Mas ela profetizou. E aí ele mostrou pra família dele, a mãe dele falou, não, mas é a menina lá de São Paulo, como você vai conhecer ela, não sei o quê. E ele, não, eu vou casar com ela. Aí ele começou a me seguir, acompanhou o processo do concurso, torceu lá por mim, mandava um monte de mensagem, eu nem respondia ele. Vácuo. Você dava vácuo nele e de todo mundo, todo né? mundo ficava ali. Aí, o que ele fez? No dia da final, que eu tava lá em São Paulo, sem celular, a minha família entrou ao vivo no meu Instagram, meus pais. Porque eles estavam pedindo voto, aí eles pegaram e fizeram uma live. E aí ele viu que eu tava ao vivo, e ele foi entrar na minha live. Falou, nossa, de madrugada, a Rebeca, a fila tá menor. Ele fala, né? A fila tá menor, eu vou falar com ela. Aí era meus pais. Aí o que ele fez? Começou a falar com os meus pais, mandando mensagem, falando que ele era da Assembleia, ele era baterista. E ele era mesmo? E era mesmo, pior não, melhor que era. Pior. O cara é mentir, meu. Contar outra história, nada a ver. Não, eu falo assim, por isso que ele falou no dia lá que ele conquistou primeiro o pai, né? Exatamente, meu pai e minha mãe. Qual que é o seu melhor defeito? Sua maior qualidade? Eu sou assim, trabalhar em equipe. Sou o seu pior defeito, sou perfeccionista. Ai, sou muito otimista. Eu oro muito, sabe? Bem assim. Daí ele ganhou seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe, numa tacada só. Caramba. Porque meu irmão mais velho, ele tem a mesma idade do Lucas. É baterista também. Então minha mãe se identificou muito com ele. E aí ela falou pra mim, quando ganhei o concurso, voltei pra casa e tal, entrou um moço na live que ele mora lá no Paraguai, não sei o quê. E eu não queria nem saber. Isso lá em 2018. 2019 foi quando ele me conheceu. A gente se conheceu pessoalmente, porque ele estava passando por Maringá e eu estava lá fazendo um trabalho. E esse tempo todo ele manteve amizade com os meus pais, tipo, de mandar mensagem mesmo, de conversar e tal, e eu não queria nem saber dele. Aí eu tava em Maringá e ele ia passar por lá. Então ele mandou mensagem pra minha mãe, perguntando se ele poderia deixar um presente pra minha mãe comigo. Nossa, o Lucas é liso também. Nossa, o cara foi demais. Muito lindo. Aí, e quando eu fiquei sabendo lá, minha mãe, Rebeca, o Lucas tá indo aí deixar um presente pra gente. Eu não quero, mãe, eu não quero conhecer ele, pelo amor de Deus e tal. Eu conheci ele. Aí ele me pediu em namoro nesse dia. No primeiro dia? Primeiro dia? Me pediu em Nossa. namoro. Eu nunca tinha visto ele me pedir em namoro. Aí eu, gospelmente, recusei, né? Eu não quero de jeito nenhum. Aí passou. No ano seguinte... De jeito nenhum. Foi educado, tipo, de boa. Não, eu fui super educada, mas ele ficou arrasado. Nossa, mas ele foi muito... Nossa, o cara tem personalidade, velho. Ele fala pra mim, amor, eu tinha tanta certeza que eu ia casar com você, que eu agia desse jeito porque eu sabia que eu ia casar com você, só que você não sabia ainda. Então, por isso que eu agia desse jeito, diz ele, né? No ano seguinte... Não, o cara não ouviu de jeito nenhum e voltar. É bom, meu. Tem que ser persistente, né, amor? Meu Jesus. E aí manteve a amizade com a minha família, né? No ano seguinte, eles mudaram a faculdade deles para Ribeirão Preto. Só que foi quando começou a pandemia, então eles não chegaram a ir para Ribeirão. Mas eles estavam indo lá conhecer a cidade, algo assim. E aí ele viu que a minha cidade estava próxima. Só que na época ele já estava em outro relacionamento e tal, já não era mais por minha causa. Também? Aí ele mandou mensagem pra minha mãe. Aí minha mãe falou, não, venham aqui tomar um café. Ele tava com os pais dele dessa vez. Aí eles foram em casa. Ele, a irmã dele, o pai e a mãe. A família. Quando eu fiquei sabendo, gente, eu chorei, porque eu não queria que ele fosse em casa. Aí minha mãe, ele já tá namorando, ele não quer nada com você não, eu quero conhecer eles. Aí eu fiquei mais calma. Aí quando eles chegaram, a família deles se deu muito bem com a minha família. Tipo assim, foi algo de Deus mesmo, uma coisa assim, surreal. Eles iam tomar um café e eles passaram 4 dias em casa, porque a gente não deixava eles ir embora. E aí ficou a promessa que a gente ia pra lá, pro Pará, conhecer a casa deles. Isso 2020 para 2021. Aí naquele ano eu fui pra lá, pro Pará, sozinha. Eu fui passar a virada com eles. Porque minha família não pôde ir.
E eu passei, era um período que eu não estava bem, por conta do meu trabalho, eu perdi muitas amizades, então eu passei por um período muito triste nessa época, então eu precisava mudar de cenário um pouco. E aí eu fui pra lá, eu sabia que eles iam me receber bem, gostei muito deles, o Lucas estava namorando, não ia ter problema nenhum. Quando eu cheguei lá, ele não estava namorando, ele terminou o relacionamento assim que saiu de casa. Então foi toda aquela convicção voltou, né? A convicção voltou. Lá ele me pediu de novo em namoro, eu não quis, passou, isso 2021. Caramba, 2018, 19, 2021. Agora em 2021 a gente foi pra casa da irmã dele em Curitiba, a irmã mais velha dele, eu com meus irmãos e ele com a irmã dele. Porque mantinha a amizade, Sim. entendeu? As famílias eram amigas. Aí a gente foi pra lá e lá ele me pediu de novo em namoro. Terceira vez. A terceira vez. E dessa vez ele me deu 30 dias pra falar se eu queria ou não, porque se eu não quisesse ele não ia mais. E aí eu não quis, eu não respondi mais ele. Fui responder ele depois dos 30 dias, né? Ele já não me respondeu mais e ficou por isso 2021, gente, em maio. Aí você respondeu que sim, tipo? Não, eu ia falar que não mesmo. Não mesmo, depois eu não sabia o que eu ia falar, mas não queria. A princípio era não. A princípio era não. E aí, isso em maio de 2021, terminou o ano, finalmente a minha família foi pra Marabá. Aí eles combinaram, porque o Lucas tinha ido em casa de novo. Será que os pais não estavam se combinando? Não sei, viu? Não Pedindo sei. uns pauzinhos por trás. Eles apoiavam, mas também... Minha mãe que sempre ficou, assim, falando pra eu conhecer e tal, mas depois até ela tinha parado. Todo mundo já tinha desistido. Aí a gente foi pra Marabá, foi a virada desse ano. E aí já foi outra história. Eu cheguei lá, não sei o que aconteceu. Desse ano? O olho brilhou diferente. Isso, ano... Onde tá? Ah, não. Esse ano não. 22. 21 pra 22. Ano passado. Aí eu fui pra lá. Retrasado. E quando eu cheguei lá em janeiro... Isso. No comecinho de janeiro do ano passado eu cheguei lá com a minha família. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí rolou algo divino, né? E aí ele me pediu em namoro pela quarta vez. Aí foi sim. Aí agora a gente tem aí um ano e... Lucas, exemplo de persistência. Nossa, cara, persistente demais. Mas ele tem o testemunho dele pra contar. Ele disse que orou muito, que ele sonhava comigo, por isso que ele insistia tanto. É um testemunho legal. E as meninas ser igual ela de não aceitar. Sim, não, gente. Você quer, você vai lá e vai tomar não. Mas eu creio que Deus, ele dá essa convicção pra gente sim, cara. Você teve também, né? Você teve essa convicção. Eu e a Carol, a gente se conheceu pela internet também. Olha aí, ó. Mas na época do Mickey. Mas é um negócio louco, cara, porque o homem, eu acho que ele tem um senso do caçador. Se a mina dá muita orelha pro cara, Sérgio, ele não vai, ele vai atrás de quem dá, às vezes, tipo, tem uma recompensa, ele tem que fazer alguma coisa. A única menina que não dava orelha pra mim era a Wanda, velho. Verdade. Sério, não também tô exagerando, né? Mas... Você era poderoso mesmo, cara. Todas as meninas. Todas, o mundo. Todas. Não, no meu relacionamento social. Mas ela não. Entre as duas meninas que eu conheci. Das duas ela não dava, foi boa. Você me tirou, mas foi boa. Foi engraçado. E aí eu falei, pô, mas, legal. pô, as meninas têm que ser assim, porque às vezes o cara só dá um sorrisinho. Ele fez aquele namoro, como chama? Corte. Chama corte? É corte. Que só se beija no altar, né? Tipo isso. Ele fez isso aí. Eu falei, então, rapaz. Foi 3 anos e 8 meses. Você era corte também? Não. Eu falei, então é crente, né? Não, mas não quer dizer que é mais crente que os outros. Não, acho que não. Não quer dizer, mas é bonito. É um propósito, né? Tudo que é propósito, eu acho que Deus com certeza. Ele se alegra nisso. E, assim, voltando a falar do casamento, tá com muita expectativa? Eu tô um pouco ansiosa. Porque já tá aí, né? Já estamos entrando em maio, 1º de maio. Não precisa falar a data aqui, mas tudo bem. Estamos em maio e falta junho, julho, agosto, setembro, 4 meses. 3, né? Se for contar que é o começo de setembro. Então, assim, tô muita expectativa. É aquele misto de emoções, né? De sair de casa. Eu cresci a vida toda com meus pais, nessa cidade. E vocês vão sair da cidade. Então é algo assim, é um conflito de emoções, né? Eu tô muito ansiosa por essa nova fase, né? De casar, de ser esposa, de ter minha casa, né? Mas também é algo difícil, né? Você sair da casa dos seus pais, mudar de cidade. É um período, assim, que a gente tem que estar bem firme com Deus mesmo mudança, né? Pra saber absorver tudo. Muita mudança mesmo, porque não é somente casar, né? É casar e sair da sua cidade. E sair do seu meio que você vive. Uhum. Agora, voltando para o assunto de
de influencer, né? Eu ia falar blogueiro. Não tem problema não. Influencer. Como que você enxerga a sua influência diante deles em questão de reino de Deus? Então, o Instagram pra mim, ele é o meu ministério. E levou um tempinho pra eu entender isso. Porque, assim, a forma que me foi dado, né? Essa oportunidade foi tudo muito partido de Deus. Em todas as fases, sabe? Todas as confirmações que ele usou pessoas para falar comigo. Então, eu entendi que o Instagram é o meu ministério. E hoje, na nossa modernidade, a gente tem que estar sensível a isso, para entender que as coisas vão mudando com o tempo, né? Se você pegar na Bíblia, ninguém tinha esse ministério na Bíblia, porque não existia redes sociais. Mas hoje, tudo que você faz, ele pode ser usado para o reino, né? Embora seja o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso, é o que me sustenta, mas eu preciso reservar o que é de Deus para Deus. Então, uma parte do Instagram, do que eu faço, do meu dia a dia, eu tenho que direcionar para falar de Deus, para falar do reino. Por quê? Eu sempre falo isso, que eu não acredito que Deus me daria algo só para o meu próprio bem, só para eu me dar bem com isso aqui na Terra. Não, é algo para a glória dele. Então, tem que saber ser usado, tem que saber o que fala ali, né, o conteúdo que você traz para trazer pessoas para perto de Deus. E também uma coisa que eu faço é orar muito para Deus me direcionar nas palavras, nos conteúdos, mesmo tendo conteúdo de trabalho, saber colocar ali algo que vai agregar na vida de alguém, que vai edificar alguém, né? Então, o Instagram, para mim, é o meu ministério. Legal. E é uma visão, assim, realmente, que muitos não conseguem enxergar, né? Essa visão de enxergar o sua rede social. Separa, né? Isso aqui é secular, isso aqui é de... Ele já põe uma placa. Não existe isso, né, mano? Nossa vida é integral, mano. Na real, o nosso maior papel de cristão é fora da igreja, não dentro da igreja. Né? E eu sempre falo, assim, que eu tento colocar Deus na minha profissão também, cara. E, assim, porque o que Deus mais quer com a gente? Relacionamento. Sim. E se eu me relacionar bem com as pessoas que eu estou, no dia feliz dela, é a melhor coisa, cara. Então, assim, eu vou tentar ter uma melhor visão e colocar isso. É isso que você faz, né? Tipo, usar a sua profissão para tentar que as pessoas... Esses dias eu ouvi uma frase, quem que era, cara? Eu não lembro se era do Billy Graham, mas não tenho certeza. Muitas vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler é só seu testemunho. Sim. A única Bíblia que a pessoa vai ler na vida toda é seu testemunho. Então, se você não der seu testemunho... Então, assim, é importante, né? A gente entender que o reino de Deus é muito mais do que 4 paredes da igreja. É verdade. E você, tipo, é intencional nos conteúdos? Tipo assim, agora eu vou falar desse assunto específico. Tipo, namoro santo, ou, sei lá, ou vai de vida devocional, o que veio na cabeça, discipulado, sei lá, como que é? Ou não é bem assim. Às vezes você vai ouvindo no dia a dia, vou falar sobre isso, falar sobre isso. Olha, eu sou o mais natural possível. Então, o que eu direciono mesmo que eu vou falar são as coisas de trabalho. Esse dia é dia de fazer tal trabalho, dia tal, gravar tal conteúdo. Agora, para essas coisas mais particulares minhas, porque isso é o meu pessoal, né? Até essa parte de falar de Deus já entra na Rebeca, minha vida pessoal. Então, isso eu levo de forma mais natural. E também acho que vai muito da sensibilidade, de você... Nossa, hoje eu tô com vontade de falar sobre isso. E às vezes tem um propósito naquilo. Então, você posta, aí tem alguém que já comenta, nossa, eu precisava ouvir isso hoje, precisava desse versículo hoje. Então, eu tento, assim, estar disponível para o Senhor me usar mesmo, sabe? E ele já me usou para várias pessoas ali que me falaram, né? Que me deram esse retorno, contando o testemunho delas. E também já usou pessoas ali do meu Instagram para falar comigo. Várias e várias vezes. E eu sempre peço isso, para ele usar pessoas que eu não conheço, pessoas de fora, no momento que eu preciso, para falar comigo. E, gente, eu já recebi tantas mensagens assim, sabe? Porque ali é muita mensagem. Tem alguma específica que marcou assim? Nossa, teve várias mensagens. Mas teve um momento da minha vida, antes de eu namorar com o Lucas, eu achava que eu não ia casar com ninguém, que não ia dar certo com ninguém. Tipo assim, uns pensamentos de jovens. Os jovens têm isso às vezes, né? E eu tava muito triste, assim, sabe? Me sentindo muito sozinha em amizades, me sentindo sozinha em todas as áreas da minha vida. E Deus usou uma pessoa, me mandou um texto, assim, gigante, falando tudo que eu tinha orado. Tudo que eu tinha orado ali em silêncio no meu quarto, né? Só em pensamento. Aquela pessoa me falou naquele texto e falou que Deus estava preparando algo pra mim muito precioso. Já tinha pedido 3 vezes. E eu, tipo assim, cadê? Onde que tá? Então, tipo assim, teve várias
várias oportunidades como essa que Deus usou pessoas para falar ali comigo. Então é uma troca, não só eu sou usada, mas as pessoas também são usadas. Então o Instagram, de fato... Se torna um canal de bênção, né? E uma vez Deus falou no meu coração isso que você falou. Tipo assim, Deus ele falou assim para mim, profetiza escrito. Profetiza as palavras escritas, não faladas. Porque a gente acha que profeta é só aquele que vai falar com a boca, né? Sim. Vai chegar para você, é isso que te digo, o Senhor te diz e tal. E Deus falou no meu coração, falou, começa a profetizar, mandando mensagem, e citando o nome da pessoa para ela saber que é dela. Não é só para ela, não é para geral. Você cita tipo no público ou tipo no privado? Não, privado. Privado. Ele falou, Deus falou, faz isso, começa a mandar individual para as pessoas. O que sentir no teu coração, você manda, pega e faz. Eu comecei a fazer isso. E, cara, dá resultado, porque assim, eu falo, nossa, Deus abençoe. Eu tinha orado por isso ontem, eu tinha orado por isso semana passada. Então, é um método, cara. Às vezes a gente fecha tanto a nossa visão, né? A igreja, não, você tem que vir para a igreja, sai da rede social, mas a igreja ela tem que estar também na rede social porque é um meio de comunicação, cara. Antigamente era só jornal, carta, rádio, carta. Hoje já é internet, então não tem como, né? Seria nesse ponto. Onde você está ali, você tem que propagar o reino, você tem que estar fazendo o seu papel de cristão. Tem que ser uma referência. Em todas as áreas. É isso aí. Mais algum livro, então? Não, eu tô travado. Então, beleza. Rebeca, assim, agora, manda um alô aí para os novos influencers que estão começando a dar umas dicas. Vamos falar, o que você faz? Você falou já do TikTok, né? Uhum. Então dá um... Olha, para quem está começando, você pode você pode aprender qual é o seu nicho na internet. Porque assim, internet, gente, tudo que você pesquisar, não, quero ver sobre fotografia, tem perfil sobre isso. Então, entenda primeiro o seu nicho, né? A quem você quer alcançar. E sempre, se você quer trabalhar com isso, trabalhe com isso. Mas não deixe de reservar o que é de Deus para Deus. São pessoas ali que são vidas, são histórias que vão te acompanhar, que vão te seguir. Então, você precisa edificar essas pessoas também. Mas para você que quer começar, a minha dica, tem um TikTok, né? Tem um TikTok para você crescer no Instagram. Se mantenha atualizado de todas as coisas do momento. No meu caso, essas trends, que são aqueles vídeos virais, a gente faz uma adaptação tudo para o meio cristão. Né? Seja de música, seja do que for, a gente faz essa adaptação. Eu acredito que estou falando com o público evangélico aqui, né? Então façam essa adaptação também. Façam muitos stories, apareçam, criem conteúdo, não tenham vergonha de postar. Que mais que eu poderia dar de dica pra vocês? Pentear o cabelo. Tipo básico, né? Tipo básico. Mas quando eu comecei, eu tinha muita vergonha de postar. E eu acho que isso me impediu até certo ponto de crescer mais, assim, o que eu deveria, né? Então não tenham vergonha de postar, não tenham vergonha de criar conteúdo, sabe? Façam o que vocês têm vontade mesmo. Tudo nessa terra aqui é passageira. A gente trabalha, conquista, mas tudo isso aqui vai ficar, né? Jesus está voltando aí, então a gente tem que estar preparado para tudo. Mas sem deixar de plantar aqui nessa terra, sem deixar de trabalhar, né? De fazer o que a gente gosta, tudo dentro dos princípios do Senhor. E você falando, veio na minha cabeça, você pensa em criar cursos? Então, eu tenho um atualmente sobre influência mesmo. Legal. É uma collab com outros influenciadores que eu conheço, né? Que é justamente para você aprender, mais técnico, né? Sobre o Instagram. Desde o beabá do Instagram até você criar um conteúdo, viralizar um Reels, fazer stories, monetizar. Então, a gente tem um curso sobre isso, chama Fábrica de Influência. Que legal. Manda um link, depois a gente põe na descrição já. Deixar. Mas eu penso também futuramente ter outros tipos de conteúdo, de curso, né? Até voltar para o meio cristão mesmo, eu acho muito interessante. Legal. Mais algum, então? Eu vi você lendo seus rascunhos. O cara tá com o nome de padeiro. Padeiro dos patrocínios. Não, é verdade, os patrocínios, cara. Manda o patrocínio. Pode falar já? Pode. Eu quero começar aqui porque o podcast Hebrew, ele só acontece, né? Tá acontecendo graças a alguns irmãos que estão nos ajudando aí, né? Que a gente gosta de falar que são irmãos, né? Não são só apenas patrocinadores. Por exemplo, a CNB Imóveis, fica lá na Moraes Barros 1109, na pessoa do Leonardo Vendramini. O Léo é brother nosso. O Léo não vem de casa, o Léo dá aula. É o primeiro patrocinador, né? O primeiro patrocinador do Hebrew. Se eu não for um dia
fechar o negócio, quero comprar uma casa. Você fala, Léo, de verdade, Rebeca, o Léo dá aula, assim, explica certinho. Olha. Quanto que é o juro, não sei o quê. O cara é bom. Então vai lá no Léo, CNB Imóveis. E hoje entrou outro irmão aí, que é a autoelétrica do Leandro. O cara mexe, o cara é sensacional, assim, na elétrica de autos, mano. De verdade. Eu só levo meu carro lá. Graças a Deus, o cara resolve tudo pra mim lá. Fica na Dino Bueno, 1045. E tem um WhatsApp que você pode chamar aí lá, que é 99228-3143. Então os caras estão patrocinando a gente aí. E é isso aí. Se você quer também ter, né, ter essa honra de patrocinar nós. Vai ser um prazer. Mano, vai ser um prazer falar super bem do seu produto, da sua marca. E é isso aí. Beleza? Rebeca, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que vai ter mais convites aí. Ficarei muito feliz. E foi uma honra estar com vocês, com você, com a Carol aí, a sua amiga, companheira aí. Foi muito bom ter você e Vitão, termina aí. Rebeca, obrigado, né, por tudo aí, por ter atendido o convite e espero que o Senhor faça do seu casamento que está chegando logo com o Lucas aí. E eu vejo que, de verdade, o Senhor não é muito diferente do Lucas. Porque o Senhor ele é um noivo apaixonado, insistente, ele vai atrás do seu povo. A todo momento a gente erra, ele vai de novo, ele vai de novo. E ele vem para casar com a igreja. Eu espero que o seu casamento seja um protótipo da glória de Deus, de quem Jesus e o Pai são um só, né? Que você possa ser tocada ainda mais pelo Espírito Santo e deixar Deus te usar nas redes sociais, que tem muita gente seguindo. É isso aí. E, gente, obrigado por tudo. Valeu, gente. É nóis. Obrigado, abraço, até a próxima. Enquanto o sol ainda brilha, não canso de dizer que o amor da minha vida, Jesus, eu encontrei você. Enquanto o sol ainda brilha, não canso de dizer que o amor da minha vida, Jesus, eu encontrei você. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico em suas riquezas, nem o forte em sua força, mas quem for gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço justiça e bondade na terra, e que dessas coisas me agrado, diz o Senhor.